Mente abençoada e pés vitoriosos. Vamos para o versículo 9 do texto sugerido. Josué capítulo 1. Versículo de número 9. Não te mando eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te mando eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Peço só essa vez, prometo não estar pedindo sempre. Se possível, levante a mão direita, assim, todos, sem ira e sem contenda. Verbalize a seguinte oração comigo. Diga assim: Deus, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Diga assim: Deus, continue falando comigo de uma maneira especial. Senta trocando glória por vitória. Vejo que esta casa tem oração, tem jejum, tem consagração, tem vida no altar. Não precisa ficar mecanizando. Está cheia de adoradores. Aleluias. Pastor Lindomar Silva e a nossa pastora Vilcilene. Acertei também? Amém. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Pastor Zé Marques deve estar assistindo, ele falou que está assistindo. Um abraço lá, pastor Zé Marques, né? Pastora Maria Vidal, da AD Antioquia, em Goiânia. Ele sempre falou bem do senhor. Se é o dia que o senhor for lá, pastor Sebastião, o senhor vai ver que tem um pastor realmente abençoado. Eu fiquei muito encantado com todos os obreiros dessa casa. Muito bem ensinado, né? Educado. O divino, cadê ele? É diácono divino, né? Que simpatia. Falta pouco adivinhar o que a gente quer, né? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, viu? Você é bem-aventurado. Por causa disso, Deus está te coroando com a bênção especial hoje neste lugar. Deus diz assim: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Conheço as tuas obras, sei que tem poucas forças, mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. O que tem a chave que abre, ninguém fecha. Tem colocado diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar. Confirma isso, igreja. Palavra profética para a vida do abnegado servo de Deus. Quero também ser grato a Deus pela vida da minha esposa, pastora Jo, casal de cunhados ali, né? João Batista, meu cunhado, irmã Miriam. Deus abençoe vocês. Todas as vezes que Jo canta esse hino, eu me emociono muito, irmãos, porque fui eu que peguei essa mulher morta nos meus braços. 17 de julho, às 2h15 da manhã, no ano de 2005, em uma viagem para o Pará. E com pouca experiência em primeiros socorros, eu percebi que ela não tinha respiração e nem batimento cardíaco. Eu lembrei de um versículo, João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós fizemos uma oração
E Deus devolveu a vida a ela. Pastor Sebastião Luiz, pastor de Goianira, para quem não me conhece. Fui consagrado a ministro em 2003, pela Fama, Madureira Fama. Pastoreei algum tempo, até 2020. Fiquei fazendo a obra ali, eu e minha esposa. Em 2006 ela gravou o seu primeiro CD, quando gravava ainda CD. Ela tem 6 CDs gravados, são mais de 60 hinos para a honra e glória do Senhor. Depois ela gravou alguns singles e tem alguns vídeos também. Se puder, né, segue lá, João Menezes, né? Dá uma forcinha para o ministério dela. Sei que Deus vai abençoar a vida de vocês. E em 2020 fui passar uns dias em Portugal. Temos 2 filhos que residem na Europa, um de 26, outro de 30 anos, 2 noras e o neto. Somos casados há mais de 30 anos, né? Para a glória do Senhor. Uma história juntos, e estamos ali pastoreando como pastor dirigente também. Quando tem convite a gente sai para ministrar. Prego de forma simples, o arrozinho com feijão, mas sempre Deus tem nos honrado por onde a gente vai. Quero dizer aqui aos irmãos que nós estamos diante de um tema muito forte. Foram 6 ministrações cheias de Deus aqui, com certeza. Acompanhei aí pelo menos 2 e sei que foi poder de Deus aqui neste lugar. E eu queria respeitar aqui o texto sugerido e queria dizer aos irmãos algo, principalmente aos obreiros. A gente percebe que quando tem alguém que concorda com a gente, tudo fica diferente. Jesus, certa feita, na sua palavra, entrega a chave a Pedro e diz: Pedro, estou te entregando a chave dos céus. O que ligar aqui será ligado lá. Isso fala de concordância, de duplo testemunho. E isso vem desde antes do dilúvio, né? Enoque, Noé, na peregrinação pelo deserto, né? Moisés e Arão, na visita à terra prometida, Josué e Calebe. Tem 2 profetas que a gente gosta muito de pregar sobre eles, Elias e Eliseu, e assim por diante. Se fôssemos falar aqui, irmãos, então se há essa concordância, esse duplo testemunho, com certeza Deus vai continuar operando neste lugar. Pedro e João, quando sobe a oração da hora nona, na porta formosa, encontra ali um coxo. Ali eles estão em plena concordância, porque quando eles olham para aquele coxo, olhai para nós. João, certamente, Pedro pode profetizar. Jesus é poderoso para levantar ele. Paulo e Silas na prisão, né? Edgar falou sobre isso, estava acompanhando, todo machucado, ensanguentado, quem sabe em um lugar escuro. O que está acontecendo aí, Silas? Eu estou todo machucado, e você? Eu também. O que vamos fazer? Eu concordo, se você orar e eu cantar, Deus entra com providência e muda este cativeiro. E para que você melhore o seu glória, a Jô cantou um hino que Jesus ressuscitou. Isso é verdade, porque quando Jesus morre, é sepultado, ao 3º dia ele ressuscita. E tinha 2 anjos para testificar da sua ressurreição. Se porventura alguém disser não, teu Jesus não ressuscitou, você tem prova. Amém? E eu sei que ele está vivo porque falei com ele hoje. Eu sei que ele está vivo porque senti a presença dele aqui hoje. E eu sei que ele está vivo e está bem do teu lado. Quem sentiu ele já? Quem sentiu ele? Aleluia. Quem está realmente sentindo a presença dele? Queria falar sobre esse texto. Josué, já citei aqui. Embora esse texto fala de uma transição, de algo que Deus passa uma grande responsabilidade a Josué. Quando se trata de um tema, mente abençoada, o ministério de Josué, pastores, não começa nesse capítulo 1.
o ministério de Josué começa bem antes desse período em que Deus fala com ele. Eu já disse aqui, falei com o pastor sobre a questão dos obreiros, citei o nome do diácono divino, e o ministério brilhante da vida deste homem já começou, irmãos. O dia, entendeu, né? Então, Josué era aquele que, quando você lê o versículo primeiro, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué era servo, então ele começa servindo, e aqui, irmãos, Moisés, meu servo é morto, levante-te agora, passe agora este Jordão, tu, todo este povo e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, pés vitoriosos, aleluia, glória a Deus. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, louvado seja. A mente desse homem já tinha sido abençoada há muito tempo, irmãos. E eu queria dizer, a forma grega deste nome, Jesus, significado, Josué significa o Senhor é salvação. Mas eu queria rapidamente aqui trazer uma palavra aos irmãos, sugerindo o seguinte tema: motivação. Qual o tema? Motivação. O primeiro capítulo de Josué não começa com milagres, começa com motivação. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro capítulo de Josué não começa com milagres, começa com motivação. Pontuando aqui, primeiro, a importância da motivação. Uma pessoa sem motivação nada realiza. Uma pessoa sem motivação nada conquista. Uma pessoa sem motivação nada experimenta de novo na sua vida. E nós precisamos entender que 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem tem motivação está sempre experimentando coisas novas da parte de Deus. Quem é motivado realmente, irmãos, nunca perde a esperança, sempre acredita, ainda que esteja difícil ao extremo, mas ele crê, eu estou motivado, eu creio no Deus que eu sirvo, Ele pode mudar a história da minha casa, da minha vida, do meu ministério, da minha empresa, aleluia, glória a Deus. Seguindo aqui, ponto 2, a motivação libera o nosso potencial. Então, temos a importância da motivação, e a motivação, ela libera o nosso potencial. Na igreja tem pessoas com potencial, falta motivação. Tem muitas pessoas, e eu me atrevo a dizer que todos vocês têm potencial para alguma coisa. Todos vocês têm potencial para alguma coisa. Falta motivação. O líder Josué foi motivado para motivar. Diga-se, motivação é tudo. Ainda mais quando vem de Deus. Não te mandou eu, Deus é aquele que motiva Josué. Porque imagina a mente desse homem agora, ainda que seja abençoada, como disse anteriormente, mas a preocupação é grande. Imagine o pastor Sebastião, um pastor pequenininho como eu, prega de forma simples, chega aqui, né? Aí se depara com o pastor Lindomar, né? Aí você fala assim, e agora, meu Deus, o que eu vou pregar, né? Aí vê esses homens aqui, só a graça de Deus. Aí Josué agora está nessa mesma situação. Por quê? Ele acompanhou o ministério de Moisés, irmãos. E agora, quando Deus começa a motivar ele, é só mesmo através da graça de Deus. Porque com certeza aquele homem, irmãos, ele temeu. Mas Deus falou assim, não temas, louvado seja o nome do Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Então a motivação é tudo, e eu quero trazer essa palavra aos irmãos, ainda mais quando ela vem
de Deus. Ponto 3. Há uma grande necessidade de sermos motivados. Ninguém, irmãos, ninguém segue pessoas pessimistas. Precisamos estar sempre motivados. Ninguém segue pessoas pessimistas, desmotivadas, depressivas, irmãos, desencorajadas, cansadas, com complexo inferior. Josué é aquele homem que eu já citei, recebe uma motivação de Deus, diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, eu sou contigo. Há várias pessoas que receberam motivação da parte de Deus. Se fôssemos citar aqui, nós encontramos um no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Apareceu-lhe o anjo do Senhor a Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Só mesmo através de uma palavra como essa. O capítulo 6 continua, Gideão faz alguns testes com Deus, todos conhecem a história, não vou narrar a história. Mas ele teria que entrar em uma batalha desigual, irmãos. 32 mil homens para lutar contra um exército midianita de 135 mil. Aleluia. Mas Deus não quer que nenhum de nós estejamos desmotivados. Quem sabe Gideão recebendo a palavra de Deus como uma motivação, no capítulo 6, verso 12, agora mesmo ele tendo a resposta daquele teste que ele fez com Deus, e agora mesmo ele se deparando com essa situação, às vezes ele está encorajado pelo exército que está com ele, 32 mil homens, aí Deus fala: olha, eu preciso de pessoas motivadas. A obra de Deus, pastor, ela só vai avante quando tem do nosso lado pessoas animadas, encorajadas, pessoas motivadas. Tem crente que já pegou o que eu estou ensinando e pregando aqui nessa noite. Tem crente que já pegou aí. Agora, irmãos, uma batalha desigual, mas ele tem um encorajamento da parte de Deus. E de repente Deus fala: Gideão, tem muita gente aí. Diga a esse povo que for medroso, tímido, covarde, que volte para trás. Eu só quero pessoas corajosas. Só quero pessoas motivadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando ele começa é tão desigual, porque ele começa com 4-1. Depois do primeiro teste, 13-1. Aí de repente, volta quantos? 22 mil homens. Sobra 10 mil. Aí Deus fala: Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Eu quero que você vá para esta peleja somente com os corajosos, aleluia, somente com aqueles que estão realmente, aleluia, motivados, cheios de empolgação, aleluia. Leva eles ao ribeiro, põe para tomar água. E naquele teste todos conhecem, 9.700 a parte, 300 do outro. Se fosse eu, o pastor aqui, Lindomar, certamente, não, ainda tem 9.700, né? Deus, não é esses, é os 300. Você vai para a batalha com esses 300. Irmãos, uma batalha começa 4-1, 13-1. Agora, irmãos, ele vai ter que lutar 43-1. Está entendendo aí, pastores, como que é a nossa peleja, a nossa batalha? E vocês acham que é diferente nos nossos dias? Não é diferente nos nossos dias, não. Às vezes a gente enfrenta batalhas desigual, irmãos. Totalmente desigual, humanamente falando. Mas Deus não queria que a glória ficasse para o exército de 32 mil. E nem tão pouco para o de 300. Deus queria que a glória fosse para ele. Você vai vencer esta peleja 43-1, mas a honra, a glória será minha. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem tem que aparecer aqui não é pastor Sebastião Luiz, não é Miriam João Batista e nem tão pouco João Menezes. E João escreveu no capítulo 3, verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer aqui é aquele que tudo pode, aquele que nos motiva a todos os momentos das nossas vidas. Oh glória! Oh aleluia! Oh glória!
Quantas batalhas desiguais enfrentamos, irmãos? Davi, quando chega para assumir ali seu posto, ou antes disso um pouco, o currículo que ele tem a apresentar a Saul: eu matei um leão, eu matei um urso. E Saul olha para ele e fala assim: rapaz, o gigante filisteu aí estraçalha qualquer leão, qualquer urso, a unha. Irmãos, talvez com a sua força física, com a sua capacitação, com um bom advogado, com um juiz, você resolve, vencendo um leão, vencendo um urso. Mas vai ter gigante na tua vida que um bom médico aqui da terra não resolve, um bom advogado não resolve, um juiz não resolve. Vai ter gigante que vai surgir nas nossas vidas, irmãos, que só mesmo quando Samuel chega na casa de Jessé, enquanto o menino não chegar aqui, nós não vamos sentar à mesa. E quando ele pega o azeite, pastor Lindomar, que despeja sobre o menino, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Talvez você não vence com a sua força física, mas a unção de Deus que está sobre a tua vida, não tem gigante que permaneça de pé diante dela. Louvado seja o nome dos... E Davi estava motivado a ponto de dizer: esse gigante aí não é nada, aleluia, vou cortar a cabeça dele e entregar as bestas feras do campo, porque tu vem a mim com lanças, espadas e escudo, mas eu estou motivado por Deus, eu vou até a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu já profetizo: tem gigante caindo, tem gigante caindo, tem gigante caindo, tem gigante caindo, tem gigante caindo hoje. Darabacandaraia-se. Raço queimino. Andar sem andore queimando. Aleluia. Glória. Aleluia. Mente abençoada. A tua mente é abençoada. Os teus pés são vitoriosos. Mente abençoada. Pés vitoriosos. Recebe aí. Mente abençoada. Que tema esse? Pés vitoriosos. Mente abençoada. Pés vitoriosos. Sabe por que esses pés têm andado longe? Porque tem uma mente abençoada. Alguém que me antecedeu já profetizou sobre esta vida. E é só o começo, pastor Lindomar. Anás, ok, Nandaria, Sebe, andou. Igreja, se tu, Anás, ok, Minaia, soubesse o quanto Deus ama este homem, o trabalho sincero que ele tem feito. Estou conhecendo hoje, mas Deus testifica comigo. Diga ao meu servo que eu tenho agradado da forma que ele tem conduzido o meu rebanho, porque o rebanho não é deste pastor, mas é de Deus, aleluia, e ele tem zelado. É por isso, irmãos, que tem expandido. E Deus diz assim: é só o começo, é só o começo. Deus ainda vai fazer muito neste ministério. Eu creio que já são mais de 20 anos de ministério, irmãos, mas Deus tem muito ainda a fazer. Quem crê que em palavra, que tem palavra profética ainda? Quem crê? Aplauda ao Senhor se você crê. Aplauda ao Senhor. Deixa eu continuar profetizando. Mente abençoada, pés vitoriosos. 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 Aonde tu pisar a planta dos teus pés, Deus está entregando como bênção. Aleluia. Oh, glória. A motivação gera força para prosseguirmos avante, em frente. Josué, irmãos, não estava só. Deus estava com ele. Traga para nós agora: você não está só. Deus está contigo. Não tem, irmãos, nada impossível quando Deus decide lutar por nós. Vou repetir para você melhorar o glória. Não existe nada impossível quando Deus decide pelejar por nós. Não tem batalha perdida quando Deus decide lutar por nós, irmãos.
Minaia, séria, xaracandará. Eu creio que essa irmã aqui é visitante, não é, senhora? Eu não vou descer lá, mas eu tenho uma esposa também que é cheinha de Deus. Fique em pé, senhora, por favor. O Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar, filha. E como eu falei aqui anteriormente, Deus decidiu, pode vir, meu bem. Deus decidiu pelejar nesta peleja. Não está perdida, porque não tem nada impossível. Deus está liberando hoje uma cura. Deus está liberando uma cura, filha. Talvez a medicina ache impossível, mas o nosso Deus é médico por excelência. Ele opera sem deixar cicatriz. O Espírito de Deus está curando esta mulher hoje, igreja. Há um sinal de Deus, filha, sobre a tua vida. Tu vai sentir queimando alto da tua cabeça a planta dos teus pés agora. Deus está arrancando. Seria o inimigo tentando colocar um tumor maligno. Deus está queimando hoje. Deus está arrancando hoje. Não vai ser preciso passar por cirurgia, nem por mão de médicos aqui dessa terra. O médico dos médicos faz hoje uma cirurgia no teu corpo. Recebe a cura em nome de Jesus. Abraça ela, meu bem, e libera sobre elas, confirmando a cura para a honra e glória do Senhor. Motivação, continuando aqui a mensagem. Algumas fontes de motivação, classifiquei algumas rapidamente, falo para os irmãos. Diga assim, fonte suprema. Diga, fonte suprema. Essa fonte de motivação, que é a fonte suprema, ela vem de Deus. E nós temos acesso a ela, irmãos. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Deus motivou, motiva e motivará. Deus curou, cura e curará. Deus salvou, salva e salvará. Deus ressuscitou, ressuscita e ressuscitará. Deus renovou, renova e renovará. Aleluia. Ele é Deus, ainda é o eu sou e não o eu era. Ele é no passado. Tem gente que vai dizer, ele era, é e será. Não, ele é no passado, é no presente e é no futuro. Ele é o eu sou, não o eu era. E o eu sou está nesta casa de oração, aleluia. A fonte suprema, Deus, te convida a ter livre acesso a Ele. Agora não precisa mais do sumo sacerdote apresentar o nosso sacrifício. Você pode chegar diante de Deus. Tu és a minha fonte suprema de motivação. Eu estou triste, angustiado, abatido, desanimado. Me fortalece, me anima, me ajuda. A fonte suprema, Deus, está pronto a te socorrer e a te ajudar. Quem crê nisso, adore a Deus nessa noite, exalte o nome dEle. Há uma ilustração antiga, falando do eu sou, bem antiga assim, acho que quando eu me converti, eu ouvi um pastor falando sobre isso. Um certo personagem chamado Dinho. E a oração do Dinho era só uma. Ele chegava ali, diante de Jesus, Jesus, eu sou o Dinho. A oração dele era essa. E às vezes era criticado por muitos, né? Aí o Dinho foi acometido de uma enfermidade. Foi parar na UTI de um hospital, irmãos. É aquele que orava, uma simples oração, Jesus, eu sou o Dinho. Agora está precisando de socorro. Aí o eu sou se apresenta a ele. Lá na UTI. Um varão de branco se põe de pé ao lado dele. E diz assim, Dinho, eu sou Jesus.
O eu sou, a fonte suprema está presente. Ele ainda é. O eu sou, não o eu era. O eu sou está na casa. Fonte secundária, a liderança. Preciso correr aqui. Fonte secundária, fala de liderança. Um bom líder é motivador. Motiva, prepara, anima, encoraja, passa confiança, ajuda, ensina. Um bom líder. Estou puxando demais hoje, né, irmãos? Pela ele, né? Mas é porque eu gostei muito. Eu sou igual a ele, sou aquele que sempre está motivando os irmãos. Né, irmã Miriam? Gostei desse pastor. Né? Um bom líder é aquele que sempre está motivando as pessoas. Fala de uma fonte secundária. Para ser um bom líder de jovens, não sei se tem algum aqui, você tem que ser motivador. Um líder não pode estar sempre cabisbaixo, triste, pensando negativamente, pessimista. Para ele tudo está ruim, não. Um líder, a coisa está mal na casa dele. Talvez o casamento não vai bem. Ou então faltou o emprego, não tem dinheiro para pagar o boleto de amanhã. Não estou profetizando isso, se de repente estiver assim. Mas ele tem que ser um líder motivador. Quando chegar diante dos seus liderados, não pode mostrar tristeza. Ele tem que estar alegre. Quando olhar para ele, realmente você não sabe o que se passa na casa dele. É como aquela mulher que o profeta pergunta: como é que está lá na sua casa? Está tudo bem? Está tudo bem? Está bem. E teu filho está? Vai tudo bem. Motivação secundária, ela vem da liderança. Quem lidera varões, quem lidera a CIB, tem que ser para cima, alegre, empolgada. Assim, irmãos, aleluia, sendo a obra de Deus cresce. Quando alguém olha, aleluia, o jovem que está passando por lutas e provações, mas está dando glória, os seus liderados dizem: eu também vou dar glória. Entenda um princípio que vou ensinar. Pode estar, irmãos, a pior situação na tua casa, mas se tu adorar, como diz aquele hino, Deus vai mudar a história da tua vida. Aleluia. Pode até você, não, irmãos, você não entendeu, melhore o glória aí. Eu não sei o que se passa na tua vida, mas eu te convido nessa noite a prestar um culto racional a Deus, de adoração, porque o Pai procura os verdadeiros. Aonde estão? Aqui tem. Aonde estão os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e em verdade? Aleluia! Oh glória! Aleluia! Estou falando de motivação. Fonte suprema, Deus. Secundária, liderança. Inalienável, nós mesmos. Nós precisamos acreditar em nós, irmãos. Essa fonte inalienável fala de nós mesmos. Às vezes você acha tão incapaz, né? Está chegando o final do ano. E o pastor com certeza vai colocar você em algum trabalho. Já tem muitos que já está falando dentro dele, que está liderando, dizendo: o ano que vem eu não quero nada. Eu já tenho outros que o pastor vai colocar e vai dizer: eu não quero, eu não sou capaz. Você precisa acreditar em você. Não podemos viver sempre debaixo da oração, da unção, da imposição dos outros. O pastor pode orar, a irmã do ciclo pode orar, sim, deve orar. Mas precisamos estar sempre fazendo a nossa manutenção, irmãos. Irmãos, você entendeu? Precisamos estar sempre fazendo a nossa manutenção. Vigiando, orando, aleluia, jejuando, lendo a palavra, indo aos cultos. Essa é a manutenção básica de um crente que acredita em si. E Deus está te motivando para você acreditar em você mesmo. Você tem um potencial, você é capaz. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender que a tua mente já é abençoada e os teus pés já é vitoriosos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos fazer esta manutenção. Quando a gente vai, pastores, para
Gênesis 26, você encontra alguém que foi fazer o mesmo trabalho do pai, desentulhar poços, né? Se tiver como colocar 26 aí, e o versículo 24, Gênesis 26, 24, não sei se tem alguém no computador ali. Tem? Gênesis 26, verso 24, só para a gente entender uma coisa. Chega um momento que Deus fala com a gente, profeta. Chega de viver debaixo da sombra do teu pai Abraão. Precisa acreditar em você mesmo. E na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente, ou a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Deus disse: Isaque, chega, sai de debaixo da sombra de Abraão, vai cavar os seus próprios poços agora. Aí quando você vai para o versículo 20, 21 e 22, ele começa aquele trabalho, e os pastores de Gerar começam a porfiar com ele, é bem conhecido de todos nós. Ele cava o primeiro poço, irmãos, e o primeiro poço significa Ezeque, ou seja, contenda. Mas quem tem os pés vitoriosos, ele não vai contender com o inimigo, irmãos. Aleluia, a mente de Isaque já tinha sido curada através da promessa de Deus, nesse versículo que lemos. Aí ele cava o primeiro poço, começa, irmãos, a contender com os pastores de Isaque. Isaque fala: os meus pés são vitoriosos, pode ficar com este poço, vou cavar outro logo aqui à frente, porque os meus pés são vitoriosos. Cava o segundo poço, por nome Síntina, que significa ódio, irmãos. O diabo, o inimigo das nossas almas, não fica feliz em te ver prosperar, mas quem tem os pés vitoriosos não vai contender. Entulhou um poço, eu vou cavar outro, porque aonde eu colocar a planta dos pés, Deus vai fazer fluir águas vivas. Quem pegou isso aqui dá um glória. Quem pegou isso aqui pode adorar, tem glória, diga glória, adore a Deus. Coloca o versículo 22 aí, só para mim terminar essa parte aqui. Sabe o que acontece? Partindo dali, cavou ainda outro, e como por esse, contenderam agora? Não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, ou nos alargou, e prosperaremos nessa terra. Quem tem a mente abençoada, os pés vitoriosos, não vai, irmãos, contender com ninguém, não vai discutir com ninguém, vai continuar cavando. Aí o inimigo olha para você e diz assim: contra esta crente não adianta se levantar, não adianta entulhar, porque quanto mais eu entulho, mais ela persevera. Aleluia, entulhei um, ela cavou outro. Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai cansar. Aí sabe o que vai acontecer? Agora não porfiar, ou não vai mais porfiar, ou contender, ou ter ódio de você. Aí Deus está dizendo: estou entregando agora, levante a mão, eu vou profetizar. Reobote é espaço, eu estou entregando agora o Reobote da tua vida, porque o inimigo cansou, porque você entendeu que você precisa perseverar. Aleluia, adore ao Senhor, se pode, aplauda a Ele. Oh, glória, aleluia. Hoje o pastor me deu liberdade. Tem algumas coisas aqui, eu sei que eu estou retendo um pouco aqui. Eu falei com Deus à tarde orando, e disse: Deus, me ajuda a trazer uma palavra a qual tantos de perto quantos de longe, porque eu sei que esta voz está em longo alcance. Pessoas de longe estão ouvindo, se não estão, vão ouvir. E eu falei: confirma se realmente é esta palavra. E Deus disse: meu servo, diga aos meus filhos que nesses últimos dias eu preciso de pessoas motivadas, de pessoas encorajadas,
de pessoas animadas. Irmãos, e nós entendemos uma coisa. Você me ajude mais uma vez. Este mesmo Josué, ele profetiza no capítulo 6, versículo 36. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque eu estou pregando para uma igreja vitoriosa. Aqui Josué profetiza algo no capítulo de número 6, coloca aí por favor, e no versículo de número 26. E naquele tempo, Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá a porta. Quando a gente vai para 16 de 1 Reis, verso 34, diz assim: em seus dias, Hiel, Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, fundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Aqui parece, irmãos, que quando a gente ouve, há uma maldição por parte desse homem que estamos falando, Josué. E se cumpre em 1 Reis, no capítulo 16, 34. Mas quando a gente vai para Lucas 19, no versículo 9 e o 10, aí você encontra um personagem entrando em uma cidade. E está ali alguém que agora coloca a sua mente para funcionar. Conhece a história de Zaqueu? Um homem estigmatizado, amaldiçoado por extorquir as pessoas. Não estou falando das Jericós. Estou falando que Marcos 10, 46, vai dizer que Jesus está saindo de Jericó. Quando uma pessoa está saindo de uma cidade é porque ele entrou, passou por ela. E quando ele entra em Jericó, tem um homem que coloca na sua mente: eu preciso ter um encontro com este tão famoso Jesus. E ele sobe em uma árvore, porque ele queria ver o mestre. Agora, irmãos, essa maldição que foi profetizada por Josué, cumprida aqui na vida de Hiel, Betelita. Jesus chega, e é o que eu quero que você entenda, o que está acontecendo hoje na sua vida. Como o pastor já orou por alguém que está longe, que foi atacado por uma ação do inimigo. Jesus entra na cidade, se depara com uma cena de um homem importante, mas ele queria ver o mestre. E o mestre chega debaixo daquela figueira, e ele diz assim: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje eu vou posar lá na tua casa. Jesus sabe o teu nome, a rua em que você mora, até o CEP dela, ele conhece. Jesus não disse: ei moça, ei rapaz, desce. Não, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Zaqueu nada mais era do que o primogênito. A função de cobrador de impostos passava de pai para filho, do pai para o filho mais velho. E ele estava então carregando esta maldição. Mas agora Marcos vai dizer no capítulo 10, verso 46, que Jesus está saindo da cidade e encontra agora com um que é o filho mais novo. Está mendigando, pedindo esmola: Bartimeu, filho de Timeu. Mas ele também propõe na sua mente, fala: a partir de hoje eu quero ter os meus pés abençoados. Ele não podia caminhar até o mestre, mas ele tinha a voz e poderia clamar: louvado seja o nome do Senhor. E de repente ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus para, e Jesus então manda chamá-lo. E eu acho lindo essa parte, irmãos, porque naquele momento
aquela capa romana que estava sobre os ombros daquele homem, dando direito a ele pedir. Agora Jesus estava dizendo: você não mais vai carregar esta capa de maldição, eu estou arrancando ela. E aqui está dizendo no versículo: e em seus dias Hiel Betelita edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou, morrendo Segube, o seu filho mais novo, ou o último, aleluia, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio do ministério de Josué, filho de Num. Mas Jesus agora, irmãos, entra na casa de Zaqueu, o primogênito, e quebra, arranca aquela maldição do primogênito. E ao sair da cidade encontra com o cego, e agora ele cura o cego e quebra a maldição do filho mais novo. E eu quero profetizar sobre esta igreja: toda a maldição, desde o mais velho ao mais novo, desde o menor ao maior, já foi quebrada por Cristo Jesus, com uma morte de cruz, um sacrifício vivo. Não tem mais maldição sobre a tua casa, não tem mais maldição sobre a tua vida. A tua mente é abençoada e os teus pés é vitoriosos. É o tema da campanha, e Deus vai selar, fechando com chave de ouro. Se alguém disser: olha, o teu filho não vai dar em nada, é um drogado, não vai prestar para nada, você vai dizer: aquele baixinho de Goianira, ele profetizou lá na casa que toda maldição foi quebrada, desde o maior ao menor. Quem crê, adore. Toda maldição foi quebrada. O teu filho é um pregador da palavra, a tua filha é uma missionária pregadora da palavra, o teu esposo vai vir para a casa do Senhor. Desculpa eu estar andando, eu estou empolgado, motivado por Deus para profetizar. Toda maldição, quem crê, já foi quebrada. Não tem maldição na tua casa, não tem maldição na tua família, não há maldição sobre esta igreja, não tem maldição na tua empresa. A minha empresa vai mal, aleluia, parece que tem uma maldição, uma cabeça de não sei o que, uma terra de cemitério. Toda maldição foi quebrada. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Quem pode, levante a mão e adore. Quem tem glória, pode dar glória, dizendo a Deus: Deus, eu te adoro com glória, eu te adoro com meu aleluia. Quem é profeta de Deus pode profetizar, pode sair do seu lugar se você quiser ser tomado pelo Espírito de Deus. Faça a obra, deixa Deus te usar. Não tem maldição sobre a tua vida, não tem maldição sobre a tua vida. Deus já quebrou toda maldição, desde o menor ao maior. Essa menina que levantou, chama esse vaso aí que está atrás dela, por favor. Você, aí, faça assim, de blusa bem estampada. Já estou voltando para o pastor aqui. Isso, vem cá. Pode vir aqui, não vou te envergonhar não. O que eu vou falar de uma forma bem secreta no teu ouvido. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça,
eu diminua, que Ele apareça. Estou te coroando com uma palavra profética liberada sobre a tua vida. Deus está visitando este moço hoje, irmão, de uma forma especial. Deus está limpando algo, Deus está trazendo renovo. Deus está com... Pode voltar adorando, filho. Pode voltar adorando. Tem alguns pontos aqui, eu vou deixar, respeitando aqui o horário, vou devolver o microfone, uma outra oportunidade, pastor, a gente está à disposição. Eu quero agradecer, peço que o próprio pastor, eu senti no meu coração, não é porque não sei orar, não tenho palavra para orar, e nem tampouco bênção sobre as minhas mãos, da parte de Deus a entregar a vocês. Mas eu acredito que Deus quer usar o pastor desta igreja para fechar esta campanha. Hoje é o último dia, né, pastor? Orando por todos nós. E eu também, irmãos, preciso de uma bênção. Às vezes a gente que prega, a irmã Miriam estava falando assim, o que vocês sentem quando sai para pregar? Às vezes a gente sai para pregar quase todos os dias, quando não fora na igreja local. E às vezes a gente precisa de uma ajuda espiritual. E eu sei que Deus hoje vai me levar de volta para Goiânia, mais motivado do que cheguei aqui. Porque a motivação, ela é tudo. A motivação, irmãos, começa quando temos um alvo. Se você tem um alvo de ter uma casa boa, não é pecado. Um carro bom, um emprego, faculdade, concurso, não é. Um bom casamento não é pecado. Mas Josué só obteve vitória porque ele recebe motivação, mas ele tinha um alvo. E o alvo de Josué não era casa boa, não era um carro bom do ano. Josué tinha um alvo. Eu disse que não é pecado você ser motivado, irmãos, por um alvo. O meu alvo, o meu projeto, como alguém já entregou aqui com vitória, é ter uma casa própria. Amém. Mas vai ficar aqui. O meu alvo é ter um carro bom do ano. Glória a Deus. Mas vai ficar aqui. Cursar uma faculdade, faça isso, é importante. Um concurso público, vá em frente, persevere. Mas o alvo principal do pastor Sebastião Luiz, do pastor desta igreja e dos irmãos, deve ser um dia entrar na terra prometida. O alvo de Josué, motivado no início da sua jornada, tu vai fazer este povo atravessar o Jordão. E quando Deus entra na peleja, não tem Jordão que fique na nossa frente. Aleluia. Quando espia, tem gigante na terra. E os muros parecem ser intransponíveis. Mas quando Deus entra na peleja, as muralhas caem por terra. Eu vejo pela fé que tem crente que concorda comigo, como eu disse no início da mensagem. E quem concorda comigo, o nosso alvo, irmãos, principal, nós somos motivados por Ele. É por isso que passamos por luta dando glória, porque um dia, pastores, vai cessar este sofrimento, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, porque vai cessar isso aqui, irmãos.
quem crê nisso, quem é motivado, irmãos, por este alvo. Eu tenho um alvo: alcançar os céus, e nós estamos lutando para chegar à estatura de varão perfeito. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados em um abrir e fechar de olhos, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele, aonde, irmãos, vai ser só glória, glória, glória. Você não mais vai lembrar dessa terra de sofrimento, aonde tu passou por lutas e por provações. Eu vejo Deus visitando pessoas agora, pastor. Eu vejo Deus visitando crente aqui, motivando, trazendo ânimo. Alguém que chegou aqui pensando em desistir, falou: não vou ser crente mais, eu não vou até você para não te envergonhar. Mas Deus está dizendo assim: eu estou motivando ele hoje. Ele não vai parar, porque ele tem um alvo, e o alvo é a terra prometida, a Canaã de Deus. Quem crê nisso, aleluia, e está realmente motivado e tem a mente abençoada, os pés vitoriosos, com a mão levantada como você está, dê um glória bem gostoso para Jesus. E eu retorno aqui ao pastor. Ora por nós, pastor.